Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro tem sido uma fonte de grande enriquecimento espiritual para todos aqueles que amam a Deus. Este livro sagrado tem sido realmente um manancial, um rio tremendo de bênçãos para aqueles que procuram conhecer mais quem Deus é. Que realmente poder tem tido esta palavra de Deus para animar, para encorajar, para levantar aqueles que estão caídos e realmente frustrados. Temos que continuar a olhar para estes textos e é meu desejo sincero que você hoje possa encontrar alegria, ânimo, encorajamento naquilo que é a palavra de Deus. Nós ficamos muito gratos por receber toda a correspondência, todos os telefonemas que nos têm sido dirigidos a relatar aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. E é um grato privilégio poder conhecer cada um de vós que tem compartilhado essas bênçãos que Deus tem trazido ao vosso coração. Eu realmente estou muito grato a Deus por cada um de vocês e realmente vocês são um público tremendo, um público que me alegra poder falar convosco momento após momento para podermos juntos compartilhar estas grandes novidades que estão escritas na Palavra de Deus. E vocês têm sido muito simpáticos, muito boa gente que tem dito coisas muito interessantes e que animam o nosso coração aqui de toda a equipa que tem trabalhado neste programa. Mas vamos voltar ao Salmo, porque o livro dos Salmos é que tem sido esta grande mais-valia para todos nós. E por isso mesmo vamos ver o capítulo 44, o verso 1. Vamos deixar mais uma vez a palavra de Deus falar connosco. Espero que você esteja receptivo a ouvir o som deste livro, aquilo que Deus tem para lhe dizer. Vejamos então a palavra do nosso Deus. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Temos este texto bíblico aqui muito interessante. Primeiro vemos a influência importante que os pais têm na vida espiritual dos seus filhos. Eu queria salientar este aspecto porque muitas vezes encontro pais que dizem: não, eu vou deixar os meus filhos à vontade, quando eles tiverem idade, eles tomam a sua própria decisão. Eu quero dizer, pais, isto pode se tornar uma armadilha muito perigosa. O mundo aí fora não vai deixar os vossos filhos com tanta liberdade de escolha. O mundo aí fora vai-lhes colocar opções de vida que muitas vezes nós pais temos dificuldade em saber quais são. Eles têm um mundo nas mãos hoje em dia, com a internet, com os amigos, com os telemóveis, tanta coisa que eles têm acesso e nós pais não fiquemos a dormir sobre este assunto. Não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que a nossa escolha de relacionamento com Deus não vai influenciar os nossos filhos. Nós temos, sem dúvida alguma, que ajudar os nossos filhos, pois os amamos. E se nós os ajudamos em tantas áreas, esta área é vital. Nós devemos contar aos nossos filhos a relação que temos ou que não temos com Deus. Se você não tem uma relação com Deus, eu desafiava-o, mais que não seja pelo seu próprio filho ou sua filha, a começar hoje mesmo a refletir sobre este assunto. Eu sei que muitas pessoas ficaram ao longo da história da sua própria vida desanimadas, desencorajadas com os maus exemplos que viram de determinados religiosos, determinados exemplos que eles viram em casa. Isso marcou-os de uma forma profunda. E essas pessoas disseram: eu quero cortar com isto na minha vida, não quero que os meus filhos vivam isto. E guardaram estas recordações numa gaveta. Guardaram-nas lá bem escondidas para que não se lembrassem mais delas. Alguns chegaram ao ponto de dizer: bem, eu sou ateu ou eu sou agnóstico, porque tal foram as marcas que essas recordações lhes trazem que eles caminharam num outro sentido. Mas eu quero dizer que talvez está na altura de você repensar a sua relação com Deus. Eu sei que você procura a Deus, eu sei que você está nessa busca de quem Deus é. Então olhe para a Bíblia e veja efetivamente quem Deus é, não aquilo que alguns simplesmente disseram o que era. Aqui o salmista está a dizer: ele recebeu dos pais a orientação, ele ouviu as maravilhas que Deus tinha feito. E, infelizmente eu noto que muitas vezes na nossa sociedade nós não tivemos o privilégio de ouvir os nossos pais contarem as maravilhas que Deus operou.
Muitas vezes antes pelo contrário. Os nossos pais passaram-nos um Deus tirano, passaram-nos um Deus aterrador, um Deus que mete medo a toda a gente. Mas nós deveríamos efetivamente ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Às vezes somos nós pais que precisamos agora pesquisar, precisamos agora de entender, precisamos agora de começar a conhecer melhor quem Deus é para transmitir aos nossos filhos. Algum tempo atrás veio uma senhora ter comigo, a comunidade onde eu estou, onde eu pertenço, e essa pessoa veio ter comigo perguntando, dizendo: olha, Paulo, eu gostaria de levar Deus até o meu filho. Ele está envolvido em drogas, eu gostaria que ele saísse dessa vida. Como é que eu posso fazer? Eu disse: a primeira coisa que você tem de fazer é acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus para si mesmo, como é que quer que o seu filho possa vir a acreditar? Primeiro você tem de confiar que aquilo que está a querer ensinar ao seu filho é efetivamente positivo. Porque você não pode só confiar porque outros acham bom. Você tem de experimentar este Deus. E quando você experimentar este Deus, então você, por experiência própria, vai poder dizer aos seus filhos: não, este caminho é o caminho certo porque eu experimentei. Então sigam este caminho. Aquele velho ditado que infelizmente nós ouvimos tantas vezes: faz aquilo que eu te digo, mas não faças o que eu faço, é um ditado que não funciona. Infelizmente até ouvi religiosos a dizer isto. Pessoas que têm responsabilidades em igrejas oficiais, que dizem: não, façam aquilo que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isto não funciona em lado nenhum. Nós temos que experimentar Deus para poder dizer com toda a propriedade aos nossos filhos: filhos, vocês fazem a vossa opção, é verdade, mas este é o caminho mais correto. Nós experimentamos, o pai experimentou, a mãe experimentou e nós sabemos do que estamos a falar. Agora, isto não quer dizer que o filho vai optar, vai fazer a escolha certa. Não quer dizer que vamos sequer obrigar os nossos filhos a fazer essa escolha. Mas nós, como pais, temos a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos aquilo que é vital para o seu equilíbrio emocional, para o seu equilíbrio espiritual, para os seus valores. Essa é a responsabilidade sua. Não delega a ninguém. Não delega à escola, não delega à igreja, não delega aos vizinhos, não delega aos avós. É a responsabilidade sua como pai, como mãe, cuidar dos seus filhos. Então eu desafio isto. Para mim é algo muito sensível, esta questão da educação dos filhos. Nós, como pais, não podemos permitir que sejam as escolas a tomar as decisões sobre os conteúdos éticos e morais que os nossos filhos devem seguir. Não podemos permitir que sejam tão pouco as igrejas a ditá-lo. Temos que ser nós, pais, em consciência, por experiência, por entrega e busca nossa diante de Deus, a tomar as decisões daquilo que é melhor para os nossos filhos. Então viva isto com propriedade, com sinceridade, com integridade de coração, pois o que está em jogo é a vida e a morte do seu próprio filho ou da sua filha. Tome muita atenção a estas questões. Mas continuando aqui o nosso salmo, o tema aqui não é hoje a educação, é só este primeiro verso que nós estávamos a ler. E eu queria continuar, porque estes textos são tão ricos que a mim, sinceramente, toca-me muito fundo no meu coração estas questões. Mas continuo convosco a olhar para este texto bíblico. Este aqui, o verso 2 agora diz: como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e as estabelecestes a eles, oprimiste os povos e aos pais desta largueza. Agora o salmista está a relatar, no fundo, as vitórias que o povo de Israel alcançou e como Deus conduziu o seu povo a tomar posse da terra prometida. O verso 3 ainda diz: porque não foi por causa da sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu arco que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o teu fulgor, o teu rosto, porque te agradaste deles. Eu, desafiava-o assim a sublinhar este versículo na sua Bíblia. É um versículo fundamental. O salmista reconhece que não é a destreza da guerra, não é a estratégia militar, não é a sabedoria, não é a capacidade profissional, não é muita dedicação aos estudos que faz com que a pessoa tenha êxito. O êxito provém de Deus. Ele não está a dizer para ficarmos quietos e preguiçosos, não é isto também, não confunda o texto. Não, ele não está a dizer que vamos ficar sem fazer nada, não. Mas ele simplesmente reconhece que tudo provém de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, sem dúvida alguma. Mas aquilo que é a vitória, ela provém de Deus. Nós podemos lutar toda a nossa vida. Se não entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, é inútil. Gastamos todo o nosso tempo inutilmente. Não vamos a lado nenhum, não conseguimos alcançar nada. Talvez você já experimentou isso na sua vida.
Anda, caminha, fadiga, luta e o resultado é nulo. Você ao fim de 1 ano, 2 anos, em vez de estar melhor, está na mesma ou pior ainda. Talvez isso é a altura de você refletir, ponderar sobre a sua vida, mudar a forma como se relaciona com as coisas e começar a perceber que vale a pena entregar nas mãos de Deus. É Deus quem dá a vitória. O verso 4 ainda prossegue a dizer: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Em teu nome calcaremos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e nem confio na minha espada, que ela me salve. Vejamos que estamos a falar aqui de um salmo escrito por um homem que foi um dos maiores guerreiros da nação de Israel. Este homem era Davi. E ele está a dizer que ele não confiava na sua estratégia militar, ele não confiava na sua capacidade bélica, ele confiava em Deus. Pois é Deus quem salva. Pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Isto é o que o verso 7 aqui nos diz. E realmente nós podemos ter as estratégias, podemos ter as metodologias, podemos ter os recursos, mas de nada serve se nós não os entregarmos nas mãos de Deus. É por isso que Martinho Lutero dizia a certa altura: um com Deus é a maioria. Então vale a pena confiarmos em Deus. Um outro autor dizia que mais podemos nós em 6 dias com Deus do que em 60 anos sem Deus. E é outro facto verídico. Realmente, quando nós confiamos em Deus, as coisas acontecem. Quando nós dedicamos o nosso tempo a compreender o coração de Deus, então as coisas mudam. Porque Deus é quem peleja por nós. O verso 8 ainda prossegue: Em Deus nós nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos puseste a vergonha e já não sais com o nosso exército. Agora aqui o povo chega a um ponto de porque é que as coisas estão no ponto em que estão. O povo de Israel provavelmente estava a sofrer agora derrotas e não está a compreender o que é que está a acontecer. O verso 10 diz: Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos rodeiam nos tomam por seu despojo. Vemos que havia agora derrota na vida do povo de Israel. Entregaste-nos como ovelhas para a corte e nos espalhastes por entre as nações. Vemos que o povo estava a perder batalhas, estava a ser destruído. Provavelmente aqui seriam situações de pecado no povo, mas também não temos a certeza se era isso ou não. Nem sempre as derrotas são consequência do pecado. Por vezes são, outras vezes nem por isso. É necessário, de facto, nós avaliarmos a nossa vida, avaliarmos o que é que estamos a fazer e como estamos a viver para verificar as razões que nos levam às derrotas. O verso 12 ainda diz: Vendes por nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos inimigos, escárnio e zombaria aos que nos odeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, antes que os gritos do que afronta a blasfémia à vista dos inimigos e do vingador. Este era o contexto que o povo estava a viver. Havia esta situação, estavam a viver um momento de crise e o salmista volta-se para Deus. Tudo isto nos sobreveio, no verso 17, diz ele: Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Aqui vemos que o salmista, apesar das circunstâncias, continua fiel à aliança de Deus, pelo menos na sua própria perspectiva. E isto é extremamente positivo. Muitas vezes nós vivemos com Deus, achamos que o nosso relacionamento com Deus só está bom quando as coisas estão boas. Quando temos saúde, quando temos trabalho, quando temos dinheiro, quando temos a harmonia conjugal, quando temos a vida mais ou menos estabilizada. Depois vêm as crises e nós pensamos: bem, Deus nos abandonou. Deus nos abandonou, nós já fizemos alguma coisa errada. Mas o salmista aqui está muito consciente que mesmo mantendo-se fiéis à aliança, as circunstâncias podem ser adversas. Mas aí há uma atitude a tomar, que é voltar-nos para Deus. Dizer: Deus, realmente queremos mais de Ti ainda. Queremos ainda aumentar mais a nossa confiança em Ti. Queremos depender mais de Ti. Não entendemos porque é que as coisas estão a acontecer desta maneira, mas nós confiamos no Teu caráter.
Vejamos a continuação desta reflexão do salmista no verso 22. E diz: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo utilizou esta mesma imagem que nós lemos aqui no verso 22, no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 36. E também o livro de Isaías usa a mesma imagem que é descrita aqui pelo salmista. Realmente nós, como cristãos, nós muitas vezes seguimos este caminho, o caminho da perseguição, o caminho que muitas vezes faz com que crucifiquemos a nossa carne com Cristo. E isto é um caminhar diário. E é esta a ideia que o salmista aqui passa para cada um de nós. Temos que viver debaixo da orientação de Deus. E isso muitas vezes significa o negar-nos a nós próprios. O verso 23 ainda diz: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Aqui realmente o salmista sentia que Deus estava longe. Agora, o sentir que Deus está longe não significa que Deus está longe. O salmista achar que Deus está a dormir não significa que Deus dormiu. Realmente, muitas vezes nós pensamos que Deus se afastou, que Deus se esqueceu de nós, mas na realidade Deus está bem presente. Eu não sei se já ouviu, certamente, eu já li esse poema aqui, o poema dos passos na areia. É um poema tremendo que mostra, no fundo, como nós olhamos para a vida, mas ao mesmo tempo mostra como é que essa vida é vivida efetivamente. E essa história resume, quero resumi-la para não gastar muito tempo, a ideia de alguém que estava a sonhar e a ver a sua vida, e ele vê que na caminhada da sua vida havia constantemente 2 pares de pegadas numa areia. E 2 pares de pegadas eram as suas e de Jesus. Mas a certa altura ele repara que nas piores crises da sua vida ele só via 1 par de pegadas. E ele volta-se para Jesus e diz: mas Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis na minha vida tu abandonaste-me, só há 1 par de pegadas na areia, a prova é essa. E Jesus diz: não, meu filho, nos momentos de maior crise da tua vida foi quando eu te peguei ao colo, e o par de pegadas que tu vês é o meu e não o teu. Realmente nós nem sempre temos a percepção da realidade, a percepção correta, e às vezes nós pensamos que Deus está a dormir, como o salmista: acorda Deus. E Deus está acordado há séculos. Deus nunca adormeceu. Deus nunca se esqueceu de si. Deus nunca o abandonou. Eu tenho notado, porque tenho passado momentos difíceis com pessoas que têm perdido entes queridos, acompanhado famílias em processo de luto tremendo. Eu tenho notado que muitas vezes Deus está silencioso nessas alturas. E sabem porquê? Porque Deus está a chorar com as pessoas que choram. Deus está a sofrer com aqueles que sofrem. Não há palavras para dizer num momento do luto. Não há palavras para dizer num momento de sofrimento. Simplesmente o braço de Deus se estende, abraça essas pessoas e se condói com elas nessa altura. Talvez você sente que Deus está a dormir. Talvez você sente que Deus está calado diante de uma dificuldade que está a passar. Eu quero dizer que provavelmente Deus respeita muito essa sua dor, está a sofrer de uma forma atroz consigo neste momento. Provavelmente está a chorar consigo também. E é por isso que Ele não lhe dá a palavra. É por isso que Ele não diz nada, porque Ele está ao seu lado a sofrer consigo. Mas continuando aqui a olhar para o nosso texto, voltando aqui a este texto tão rico para nós, diz: porque escondes a tua face e te escondes na nossa miséria e na nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da tua benignidade. Realmente o salmista está em grande desespero e ele clama a Deus para que Deus possa vir em seu auxílio. E quando nós clamamos, Deus vem efetivamente. Eu gostaria de passar agora ao próximo salmo, o Salmo 45, e nós vamos ler então aqui os primeiros versos, e diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Nós vamos aqui mais uma vez um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus Cristo. Um salmo que fala acerca deste Cristo que é o Rei, que é o Supremo Senhor. Fala acerca deste Cristo que é também o noivo. A Bíblia usa esta imagem muito interessante acerca da Igreja e acerca de Cristo como se fosse um casamento, acerca da humanidade como se fosse um casamento, que é no fundo
Cristo é o noivo, a Igreja é a noiva, e um dia vai haver então essas núpcias, essas bodas do Cordeiro, essa festa de encontro entre as duas partes. Realmente as Escrituras retratam desta forma romântica, desta forma poética, esse relacionamento que Deus quer estabelecer com a humanidade. Então devemos também ter esta percepção, e aqui este salmo vai descrever um pouco esta beleza poética de um relacionamento entre um noivo e uma noiva. Continuemos então o verso 4 a dizer: "E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e da tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração do inimigo do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é trono para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino." Vemos aqui estes elogios que são feitos a este grande rei, a este poderoso Senhor, que efetivamente tem domínio sobre todas as coisas. E este texto que nós acabamos de ler, encontramos também no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 8, que se aplica diretamente à pessoa de Jesus Cristo, como ele sendo Deus Todo-Poderoso, que efetivamente reina sobre todas as coisas. E o verso 7 ainda diz: "Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungirá com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros." Esta é efetivamente as promessas de Deus quanto à pessoa de Cristo. Todas as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e acácias. Do palácio de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, e à tua direita te está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, e vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa dos teus pais. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te para ele. A ti virás, ó filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos dos povos te pedirão favores. Toda a formosura será esta a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-no perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Vemos como esta descrição deste grande casamento efetivamente é muito romântico. É de facto interessantíssimo ver como a Bíblia descreve este relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.